Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós iremos mostrar, de maneira geral, como é que nós vamos juntar todas as informações, as que nós já sabemos fazer desde o ensino fundamental e médio, e aquelas que nós aprendemos com derivadas, para construir um gráfico do zero. Obviamente que, com o advento da tecnologia, nós temos hoje em dia celulares, computadores potentes, celulares que fazem isso, temos calculadoras gráficas, em aplicativos muito fáceis de usar na própria internet. Não faz mais muito sentido a gente estar construindo tanto gráfico na mão, mas até bem pouco tempo atrás era muito importante construir o gráfico. Mas qual é a maior relevância desse conteúdo de construção de gráficos para a vida de vocês, né? Primeiro é que nós temos que saber ligar o conceito de derivada, de propriedades da expressão, da função, ao conceito de gráfico. Então, existem coisas que nós vamos mapear na função, que vão estar no gráfico dela, e vice-versa. E na prática mesmo, quando você parte para um cientista aplicado, da matemática, como o pessoal da engenharia é muito comum você chegar em uma situação, um problema, em que você tem que entender uma determinada expressão, uma determinada função, que é modelo matemático de alguma coisa. E, em geral, se você tem dados experimentais, você tem gráfico. Então, é muito mais comum hoje a gente fazer o caminho inverso. Então, eu vejo muitos colegas que trabalham na área aplicada fazendo o quê? Às vezes eles têm uma determinada equação que eles precisam resolver, e ao invés da equação dar o gráfico, eles usam um computador para construir o gráfico, e a partir dali eles vão tendo insights de como é que vão resolver aquele problema analítico, né? Então, é uma via de mão dupla. Pegar informações da função, construir o gráfico, e pegar informações do gráfico para entender os processos da expressão da função. Construção de gráficos. Para construir o gráfico de uma função f, as informações dadas por f' e f', primeira e segunda derivada, são fundamentais, pois possibilitam determinar uma série de informações imprescindíveis para o esboço, juntando-se àquelas que a gente já sabia determinar antes, usando matemática básica e limites. Segue a sugestão de uma sequência de operações a serem feitas para que essas informações sejam obtidas. Então, esse seria um roteiro de uma ordem que você pode seguir para determinar o gráfico de uma função. Não necessariamente você precisa passar por todas as etapas. Não necessariamente você precisa seguir essa ordem. O importante é que você, a partir dessas, tem informações suficientes para calcular o gráfico. Então, a primeira delas é explicitar o domínio. É você saber onde o gráfico acontece e onde não acontece. Com a primeira derivada, você determina os intervalos de crescimento e decrescimento. Com a segunda derivada, você estuda a concavidade, destaca os pontos de inflexão. E aí você tem outra. Você pode calcular o comportamento assintótico da função, ou seja, calcular os limites laterais nos pontos que não fazem parte do domínio ou que são em extremos de intervalos do domínio, né? Então, quando P não pertence ao domínio, porém é extremo em um dos intervalos que compõem o domínio, ou quando P pertence ao domínio, mas F não é contínuo em P. Então, é interessante você calcular os limites, porque essas descontinuidades, ou esses extremos de intervalo de domínio, eles podem ter uma assíntota. Ver os limites infinitos da função, para x tendendo a mais e menos infinito, que é o comportamento assintótico, e determinar ou localizar as raízes da função. Então, com esses dados, você tem informação suficiente para traçar o gráfico. E lembrando, dependendo da forma do gráfico, você nem precisa de tudo isso.
Bom, pessoal, nós vamos fazer um exemplo aqui, mas nesse exemplo eu vou fazer um pouco diferente do que nós costumamos fazer tradicionalmente em sala de aula, que era pegar o passo a passo e no final traçar o gráfico. Nós estamos, né, num vídeo, o equipamento que você tem mais próximo de você aí, com certeza, é o computador ou celular, então você tem um plot, você pode fazer o plot através de um programa gráfico. Então, eu vou começar com o próprio gráfico da função. E aí nós vamos fazer o passo a passo e verificar que está tudo compatível com o gráfico. Então, esse é o gráfico da função em questão. Veja que a função também, ela não tem nenhum, nenhuma característica das funções que a gente está acostumado a trabalhar. Não é uma função polinomial, não é uma função de segundo grau, não é uma função racional do tipo ax mais b sobre cx mais d. Enfim, esse tipo de função, que é o que a gente costuma, os livros costumam chamar de função exótica, não tem um modelo prévio. Então, você, antes de fazer o gráfico, você não tem informação nenhuma sobre ela. Então, o primeiro ponto que ele coloca lá é a questão de achar o domínio. Para achar o domínio, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que o denominador, no caso, não pode ser zero. Então, nós temos que x é diferente de mais e de menos 1. Então, o domínio da função são os reais, exceto o conjunto formado pelos números mais e menos 1. A segunda etapa, ele manda verificar os intervalos de crescimento e decrescimento. Lembrando que a ordem não necessariamente é essa. Intervalos de crescimento e decrescimento vão da primeira derivada. Então, vou ter que derivar essa função. Aí, vamos lá, derivada do quociente. Derivada de 4x mais 5 é 4, que multiplica x ao quadrado menos 1, menos 4x mais 5 sem derivar, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, 2x. Sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Outra coisa, quando você fala de primeira e segunda derivada, quocientes, às vezes a forma da função fica um pouco complicada. Isso é normal. Não fazendo essa continha, né? Vamos tentar fazer da maneira mais compacta possível. 4x ao quadrado com menos 8x ao quadrado vai dar menos 4x ao quadrado. Aí você tem um menos 4 aqui, e aí você tem um menos 10x aqui. Aí a pergunta é a seguinte: dá para simplificar essa fração? A resposta é não. Por quê? Para simplificar, eu teria que ter raiz nesse polinômio do numerador igual a 1 ou a menos 1. Porque x ao quadrado menos 1 é x mais 1 que multiplica x menos 1. E aí a gente sabe de cara que nem 1 nem menos 1 são raízes dessa função. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o sinal dessa função. Como é que a gente estuda? A gente primeiro iguala a função a zero. Quando você faz meio pelos extremos aqui, você fica só com o numerador, que eu posso dividir por 2 e trocar o sinal. Então, fica 2x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Calculando aqui por Bhaskara, 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 2, dá 25 menos 16, que dá 9. Então, x vai dar menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 3 sobre 2. Ou seja, duas respostas. Uma resposta é menos 5 mais 3 sobre 2 vezes 2, perdão, dá 4. Menos 5 mais 3 dá menos 2 sobre 4 dá menos meio.
E a outra resposta é menos 5 menos 3 dá menos 8 sobre 4 dá menos 2. Bom, aí você diz aí como é que funciona o sinal dessa função aí, que no caso é o sinal da derivada. A derivada, ela vai se anular em menos 2,5. Eu vou colocar um intervalinho fechado, já já vocês vão entender o porquê. Só que veja, a função, ela pode trocar de sinal quando ela se anula ou quando ela não existe. Por exemplo, ela pode passar de negativo para positivo aqui, porque a função vai estar passando aqui no zero. Mas, por exemplo, se tiver um ponto aqui onde a função não existe, ela pode passar de negativo para positivo também. Então, veja, nós acrescentamos aqui os pontos onde a derivada se anula e os pontos onde ela não existe. Aqui a gente sabe que para essa derivada existir, x tem que ser diferente de mais e menos 1. Então, você tem que acrescentar aqui o menos 1 e o 1. E eu vou colocar intervalo aberto, justamente para diferenciar que são pontos onde a derivada não existe. Então, você tem aí o intervalo fechado, que é onde a derivada se anula, e o intervalo aberto, que é onde a derivada não existe. E aí é nesses locais que ela pode trocar de sinal. Então, vamos lá. Se a gente colocar um valor, aqui, por exemplo, zero. Se eu colocar zero, eu estou calculando o sinal de um ponto entre menos meio e 1. Então, se eu fizer x igual a zero aqui, eu vou encontrar menos 4 sobre 1, que vai dar menos 4. Então, ela é negativa. Para x maior do que 1, vamos colocar x igual a 2. Então, eu vou ter um número negativo aqui sobre um número positivo. Ela também vai ser negativa. Para um número entre 1 e entre menos meio e menos 1, vamos colocar menos 3 sobre 2. Se eu colocar menos 3 sobre 2, o denominador dá positivo, né? Então, vai ficar menos 4 vezes 9 quartos, que dá 9, menos 9, né? Menos 9 com menos 4, dá menos 13. Menos 13 e 10 vezes 3 meios dá menos 15. Então, vai dar negativo. Colocando um número entre menos 2 e menos 1, menos 3 sobre 2, né? Se eu colocar aqui menos 3 sobre 2, vamos fazer a conta aqui rapidamente. Vou colocar menos 3 sobre 2, vai dar menos 4 vezes 3 sobre 2, 9 quartos, ao quadrado, né? Menos 4, menos 10 vezes menos 3 sobre 2. Aqui vai dar menos 9, menos 4, mais 15. Então, vai dar positivo. E aqui, colocando menos 3, só apagando aqui, se nós colocarmos menos 3, então vai ficar menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos 4, menos 10 vezes menos 3. O sinal do denominador vai dar positivo, de qualquer forma. Então, aqui vai ficar 4 vezes 9, 36 negativo, menos 4, mais 30. Então, vai dar negativo. Aí, o que significa isso no gráfico? Se nós formos olhar a função derivada no gráfico, ela vai ser decrescente para x menor que menos 2, crescente até menos 1, decrescente de menos 1 a menos meio, decrescente de menos meio a 1 e decrescente para x maior que 1. Aí, observe, ó, menos 2 está aqui, ó. A função está decrescente, aí de menos 2 em diante ela fica crescente,
Aí, de menos 1, que é aqui, ó, menos 1, onde a função, o domínio também não existe, aqui, ó, nesses dois pontos. A de menos 1 até meio, que vai ser esse ponto aqui, até menos meio vai ser crescente, depois decrescente e decrescente. Então, veja que a informação é completamente compatível. Agora, vamos guardar esses resultados que a gente teve na memória e vamos usar o cálculo com a segunda derivada. Eu vou começar a apagar aqui, porque nós precisamos da primeira para calcular a segunda. Quem é a segunda derivada da função? Então, vou partir daqui e vou derivar de novo. Você vê que vai ficando mais complicado, né? Então, derivada do numerador, menos 8x menos 10, que multiplica x ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos derivada de menos. A derivada de x ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar 2x ao quadrado menos 1, vezes a derivada da função interna, que é 2x, que multiplica menos 4x ao quadrado menos 4 menos 10x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vai dar x ao quadrado menos 1 a quarta. Bom, e aí o que a gente pode fazer? Veja que com a conta desse tamanho, fica um pouco complicado você tirar muitos resultados, mas vamos lá. Vamos trabalhar da forma também mais fatorada possível, né? Eu posso colocar esse x ao quadrado menos 1 em evidência. Então, vou ter um x ao quadrado menos 1, que multiplica um 8x menos 10, que multiplica por x ao quadrado menos 1, né? Então, vai ficar um 8x ao cubo mais 8x menos 10x ao quadrado mais 10. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse traço aqui. Eu vou colocar esse cara aqui, a quarta, embaixo, só desse termo aqui, né? Que e aí, esse termo aqui, veja que esse termo já ficou em evidência, então vai ficar então vai ficar um 4x que multiplica esse cara que está aqui dentro, né? Então vai ficar um menos 4x vezes 4x ao quadrado, vai 16x ao cubo, 4x vezes 4 dá 16x, e 4x vezes 10x dá 40x ao quadrado. Vamos ver, aqui dá para simplificar. Vai ficar um 3 aqui. Vamos ver se a gente consegue simplificar para ter algum resultado, porque senão a gente simplesmente não vai ter como tirar informações da segunda derivada, né? Então, ficou aqui um x ao quadrado menos 1 ao cubo. E aqui, vamos lá, termos semelhantes. Eu tenho 8x ao cubo. Com x ao quadrado, eu tenho 30x ao quadrado. Com x, eu tenho menos 8x. E termo independente, eu tenho mais 10. Né? Vamos lá. Para isso aqui ser simplificável, esse termo aqui, ele é x mais 1 que multiplica x menos 1. Né? Então, eu tenho x mais 1 ao cubo, x menos 1 ao cubo. Então, se o 1 ou o menos 1 for raiz do numerador, ok. Se não for, nem adianta. Né? E aí, vamos ver aqui. Ó, se eu colocar x igual a 1, vai ficar 8 mais 30
menos 8 mais 10, não dá zero. Se eu colocar menos 1, vai ficar menos 8 mais 30 mais 8 mais 10, não dá zero. Então, não dá para simplificar mais do que isso. Não dá para simplificar mais do que isso. E aí, eu posso ir tentar estudar o sinal dessa função aqui de terceiro grau, confrontar com esse sinal aqui. Enfim, para uma questão de prova, não valeria a pena você tentar. Mas há como fazer o estudo de sinal desse termo todo, né? Fazer uma pesquisa de raízes possíveis, determinar as raízes desse polinômio, verificar como é que esse se comporta, verificar como é que esse se comporta, fazer o confronto de sinais e ver. Mas com certeza você vai encontrar que essa função aqui, ela vai ter uma concavidade positiva, ou seja, essa segunda derivada vai ser positiva nesse espaço aqui, e negativa aqui. Certo? Então, nesse estudo você teria isso. Vamos então às outras coisas que a gente pode fazer. Vamos lá, comportamento assintótico. Como é que seria a questão do comportamento assintótico? Analisar os limites em quais pontos que nós faríamos, né? Nós temos que o domínio, né, como nós vimos anteriormente, são os reais, exceto mais e menos um. Então, conforme a classificação que temos lá, nós devemos avaliar os limites em mais e menos um. São justamente continuidades pontuais, descontinuidades pontuais. Então, qual é o limite de 4x mais 5 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 1? Nós encontramos quando substituímos, no caso, 9 sobre 0. E aí nós vimos em aulas anteriores que quando você tem esse tipo de indeterminação, ou esse tipo de impossibilidade, esse resultado pode dar mais, menos infinito, ou um limite inexistente. E aí nós devemos avaliar os limites laterais, no caso, x tendendo a 1 pela direita e x tendendo a 1 pela esquerda. E aí basta você entender o comportamento do sinal da parte que anula. Porque aqui nós chegamos em 9 sobre 0. Só que se x é um pouquinho maior que 1, esse termo vai se aproximar de 9 pela direita. E se x é um pouquinho maior que 1 aqui, um número maior que 1 ao quadrado vai dar um número maior que 1, e menos 1 vai dar 0 pela direita. Então, isso aqui vai dar infinito positivo, que é justamente o que acontece aqui, ó. O limite lateral da função pelo lado direito, com x tendendo a 1, é mais infinito. Olhando para cá, se x tende a 1 pela esquerda, nós vamos ter 9 pela esquerda dividido por 0 pela esquerda. O número dividido por 0 tende a aumentar. No caso, se aqui é 0 pela esquerda, nós vamos ter um infinito negativo, que eu tenho um número positivo dividido por um número negativo. E é o que acontece aqui. Essa função ela tende a menos infinito quando x se aproxima de 1 pela esquerda. E a mesma coisa nós vamos fazer em menos 1. Qual o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Vai dar não, vai ficar 4 vezes menos 1, e dá menos 4, mais 5 dá 1, e o denominador vai dar 0. Bom, mas se eu pego menos 1 pela esquerda, menos 1 pela esquerda é menos 1 ponto alguma coisinha. Quando eu levar ao quadrado, vai dar 1 ponto alguma coisa, menos 1 vai dar mais. Então, você vai ter infinito positivo.
E aqui ele vai tender a 1, no caso, menos 4 pela esquerda, mas aí a questão da tendência do 1, o 1 pela esquerda ou pela direita é positivo, né? E aí você vê quando você se aproxima de menos 1 pela esquerda, o gráfico tende a mais infinito. E menos 1 pela direita dá 1 sobre 0. Menos 1 pela direita é menos 0,9. Se você tiver menos 0,999 ao quadrado, vai dar 0,9 positivo. Então, essa parte aqui vai ser maior. E aí você tem um limite menos infinito. E você percebe que quando x se aproxima de menos 1, pela esquerda o limite é menos infinito. Bom, e agora, por fim, nós vamos ver o comportamento assintótico. O comportamento assintótico quando a função tende a mais infinito, né? Então, nós vamos avaliar o limite da função para x igual a mais, x tendendo a mais infinito, e menos infinito. Aqui nós vemos que nós vamos encontrar algo do tipo infinito sobre infinito. Nós já vimos a técnica para resolver esse tipo de limite. Coloco o termo de maior grau em evidência, né? 4 mais 5 sobre x. Aqui eu posso colocar o x ao quadrado mais 1 em evidência. Fica 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Quando nós avaliamos a tendência, os termos que estão sobre x vão a zero. Aqui vai dar 1 sobre x. Então, você vai ter algo do tipo 4 sobre infinito, que é zero. Então, essa função, ela tem um comportamento assintótico aqui, vai se aproximar do eixo x pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, a gente faz a mesma coisa. A fatoração é a mesma. Vai ficar um x, que multiplica 4 mais 5 sobre x. X ao quadrado, 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Quando você aplica o limite com x tendendo a menos infinito, os termos que estão sobre x ficam zero, né? E aí você tem 4 sobre x, que vai dar 4 sobre menos infinito, que dá zero. Então, há um comportamento assintótico aqui também. A função se aproxima do eixo x. Então, veja que nesse gráfico nós tiramos todas as informações, né? E se a gente juntasse todas as informações, a gente poderia construir esse gráfico completo, sem ter a ideia de como é que ele era antes, né? Mas, como eu falei a vocês, o mais importante é você saber, isoladamente, verificar as propriedades e inferir propriedades do gráfico baseado nos cálculos com a função e confrontar informações do gráfico com informações que você tem usando esses cálculos. Eu espero que vocês tenham entendido. Sugiro fortemente a resolução de exercícios. Nesse caso, pode ir para os livros, naqueles exercícios do tipo construa o gráfico, mas não tenha vergonha nenhuma em usar um celular, usar uma calculadora gráfica ou o próprio computador para fazer uns gráficos primeiro. E com relação à questão de aplicativos, né, existe uma série de aplicativos gratuitos disponíveis no mercado, né? Para o computador, eu sugiro esse aqui, que a sintaxe é bem simples, né, que você baixa, tem versão em português, e tem um outro, né, que é o GeoGebra, né? E o interessante do GeoGebra é que você tem versão online, então você não precisa baixar o programa para o computador.
O Implot você baixa no computador, já o GeoGebra não, você procura, e o GeoGebra é interessante que você pode ter mais informações relacionadas à geometria do gráfico. Você tem online e você tem também versão para cálculo de gráficos 3D, que não é o caso agora, mas no futuro vocês irão precisar. Então, agradeço a todos pela atenção e até a próxima.